boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Shekinah. Mais um vídeo que eu estou gravando para a glória de Deus. E eu creio mais uma vez que Deus ele tem uma palavra para você. Fique ligado diante daquilo que Deus quer falar com você. Vamos começar fazendo leitura da palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Amém? Amados, uma palavra muito conhecida de todos, que vai falar do primeiro chamado de Pedro, Simão Pedro, um dos primeiros discípulos chamado por Jesus. A história de Pedro ela é bem interessante, do encontro em que Jesus teve com Pedro e na situação em que Pedro estava. Quando Jesus ele chega até Pedro, ele estava lavando as redes, depois de uma noite fracassada de uma pescaria. Pedro, como todos já conhecem, era um pescador que buscava ganhar sua vida através de pescaria. Era um homem que batalhava na diária, estava nos mares, arriscando a sua vida para poder dar o seu sustento, tirar o seu sustento, pagar as suas contas e sobreviver. Mas em uma noite, que Pedro sai junto com seus irmãos para junto pescarem, a noite não dá muito boa e eles acabam fracassando. E talvez angustiados, tristes, eles começam a lavar a rede sem entenderem porque havia dado tudo errado. E de repente chega um homem que eles ainda não conhecem, mas que é seguido por uma grande multidão. Esse homem era Jesus de Nazaré. Quando Jesus chega e vê 2 barcos e a multidão o apertando, ele chega até o barco de Simão Pedro e pede ele o barco e pede para que ele se afaste um pouco do mar e ele venha trazer uma palavra. Você não vê a palavra de Deus dizendo que Pedro iria contestar a Jesus por algo, por ele ver que ele estava ocupado. Não. Pedro escuta a voz de Deus, imediatamente ele afasta o seu barco e segue para que Jesus pregue uma palavra. Agora imagine Pedro já um pouco angustiado. Ele começa a ouvir as palavras do Mestre, pois grande multidão seguia a Jesus por estarem carentes de ouvir uma palavra. E naquele momento vamos ouvir Pedro, que estava angustiado, agora escutando uma palavra do Mestre, uma palavra que acalmava o seu coração e trazia dentro de si uma tranquilidade.
E depois de Jesus trazer uma palavra e despedir a multidão, Jesus ele chama Pedro novamente para uma pescaria. Pedro ele não indaga e simplesmente diz: Senhor, eu tenho havido toda noite para pescar, tenho ido essa noite e saído em busca de peixes, mas eu tenho fracassado. Mas, segundo a tua palavra, eu irei lançar novamente as redes ao mar. E quando ele escuta a voz do mestre e lança suas redes ao mar, rapidamente as redes começam a se encher de peixes. E Pedro ele alegra-se o seu coração, chama os seus irmãos, pede para que tragam outro barco, porque não estava suportando o seu barco o peso de tanto peixes. Eles alegremente saem com todos os peixes, e talvez Pedro é um pouco abismado diante daquilo, diante de apenas uma palavra, algo tão glorioso, um milagre tão maravilhoso aconteceu. Pedro se assusta e não se sente digno de ele estar perto de Jesus. Mas Jesus ele chega para Pedro e diz: olha, Pedro, a partir de hoje tu não vai mais ser um pescador comum. A partir de agora você vai ser um pescador de homens. A partir de agora você vai ser um participante do meu reino. E Pedro naquele momento deixa de ser um pescador e passa a ser um discípulo de Jesus Cristo. Uma história linda de se ouvir e de se ler, de um encontro tão maravilhoso com Jesus. Mas o que é que Deus ele quer nos ensinar através dessa palavra? O que é que Deus ele quer trazer para os nossos corações diante dessa história que aconteceu? A primeira coisa é que quando Jesus ele encontra aquele homem, ele estava em meio a um fracasso, estava com alguns problemas pessoais. Mas a primeira coisa que Jesus vai fazer, Jesus ele não vai primeiro de encontro ao seu problema, não. Primeiro Jesus, ele vai trazer uma palavra. Porque o próprio Jesus ele vai dizer que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus ele não chega já perguntando qual o problema de Pedro, porque Jesus sabia. Jesus ele não vai chegar diretamente resolvendo e solucionando o problema de Pedro, não. Primeiramente, ele vai trazer uma palavra. Porque Jesus ele sabe de todos os nossos problemas, mas ele sabe que algo que nós mais necessitamos é de uma palavra espiritual para tranquilizar, para alimentar o nosso espírito. E Jesus ele vê que não é apenas o exterior de Pedro ou daquela multidão, mas o interior. O interior estava necessitando de uma palavra, de uma tranquilidade, de uma confiança. E Pedro ele escuta aquela palavra junto com toda aquela multidão e é maravilhado. E após ele ouvir uma palavra do mestre, então o Senhor Jesus ele vai partir para solucionar o seu problema. Ou seja, Jesus ele já conhece o meu e o teu problema. Mas ele não quer simplesmente resolver esse problema. Ele quer primeiro resolver o teu espiritual. Jesus ele quer primeiro tranquilizar o teu interior, para depois ele tranquilizar o teu exterior. Jesus ele começa de dentro para fora. Jesus ele quer, aleluias, trazer algo íntimo da parte do reino dos céus para a sua vida. Jesus ele primeiramente, louvado seja Deus, ele dá prioridade ao reino, e depois que o reino está implantado dentro de nós, ele começa a solucionar os nossos problemas. Jesus ele não quer apenas te ajudar a pagar as tuas dívidas. Jesus ele não quer apenas te curar de uma doença. Jesus ele não quer apenas te trazer um casamento abençoado, não. Ele quer implantar o reino dos céus na tua vida. Jesus ele não foi em busca de Pedro apenas para solucionar diante de um fracasso que ele teve, não.
Quando Jesus ele tem um encontro com um homem ou com uma mulher, e ambos, ele não quer apenas solucionar os seus problemas, ele quer fazer de ambos um participante do seu reino. Jesus ele não veio para solucionar as nossas dívidas, não. Ele veio priorizar o nosso espírito, a nossa alma, algo que vai viver eternamente. Então se lembre que Deus ele sabe de todos os teus problemas, sabe de todas as tuas dificuldades, mas o que Ele quer mesmo é te fazer um participante do seu reino. A partir daquele momento, Simão Pedro ele teve a sua vida mudada. As pessoas antes eu conhecia apenas como um pescador, mas daquele dia em diante, Pedro se tornou um discípulo de Deus. Pedro, daquele dia em diante, passou a ser um combatente do reino dos céus. Jesus, ele quer te fazer um combatente do reino dos céus. Não se preocupe que Ele vai pagar todas as tuas dívidas. Ele já pagou lá naquela cruz do Calvário. Pagou o preço pelos nossos pecados. Sei que vivemos em um mundo cotidiano e que temos vários problemas. Mas a maior prioridade de Deus nesses dias de hoje é o nosso interior, é a nossa salvação. Como você está espiritualmente? Como você está se sentindo espiritualmente? Você tem parado para ouvir a palavra de Deus nesses dias? Você tem deixado um pouco das suas dificuldades no canto e tem priorizado o reino? Você tem se voltado um pouco para Deus? Não se preocupe apenas com suas contas, não. Tire um pouco do seu tempo para Deus. Confie nele. Entregue nas mãos de Deus todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, e tudo Ele pode solucionar. Deus, Ele sempre tem uma palavra. Ele quer mudar o quadro da tua história. Assim como Ele mudou de Pedro e tornou aquele homem um dos discípulos mais conhecidos, falado até o dia de hoje. Assim Deus, Ele quer te fazer. Ele te convida a ser um participante do seu reino. Ele está disposto a pagar as tuas dívidas, a selecionar todos os teus problemas e te fazer um combatente do céu. Então que Deus possa te abençoar e que você não deixe de buscar ao Senhor. Nesses dias, busque a Deus. Amém? Se inscreva no canal, assine lá o sininho e não se esqueça de compartilhar. Um abraço e fique com a paz do Senhor.